Olá para todos, eu espero que vocês estejam bem. Nós começamos agora nossa semana 5 com a nossa aula 5, índices físicos, algumas definições importantes e relações entre índices. O que são índices físicos? Para a gente definir índices físicos, é importante lembrarmos novamente que o solo é um sistema trifásico, ou seja, é um sistema de 3 fases. Quais são elas? Sólidos, partículas minerais, água, fase líquida, e ar, representando a fase gasosa. Na natureza, nós encontramos essas 3 fases distribuídas de forma aleatória e bem diversa. Obviamente, nessa altura do curso, nós já sabemos que a fase sólida, ou seja, as partículas sólidas, partículas ou grãos minerais, é que caracterizam o solo, que dão nome ao solo. Entretanto, é a relação entre as 3 fases de um solo que dita o seu comportamento geomecânico in situ. Então, é muito importante a gente enxergar matematicamente como se dá a relação entre essas 3 fases, a proporção delas nesse sistema que nós chamamos de solo, para que a gente possa, por conseguinte, entender o comportamento desse material na obra. Para tanto, nós vamos sair do sistema in situ, de como se dá a relação das 3 fases no campo, e vamos lançar mão do que nós conhecemos como diagrama de fases. Esse diagrama de fases é possível a gente entender, visualizar e escrever cada fase constituinte de um solo. Então, nós podemos nos referir a cada fase desse sistema trifásico sob o aspecto volumétrico ou ainda sob o aspecto gravimétrico. Eu posso dizer, portanto, que essa amostra de solo ela tem um peso total, que seria o peso resultante da somatória do peso da fase sólida, mais da fase líquida e mais da fase gasosa. Assim como eu posso olhar essa mesma amostra de solo e falar que essa amostra tem um volume total. Isso posto, eu posso fazer o mesmo raciocínio para as demais fases isoladamente. Eu posso olhar então para esse solo e falar que ele tem um volume Vs de sólidos. O mesmo acontece para o volume da água, Vw, e o volume da fase gasosa ou ar, Va. Lembrando que tudo que não é sólido em geotecnia nós chamamos de poros, ou os vazios do solo, ou ainda interstícios do solo. Então, a somatória do volume da fase líquida mais o volume da fase gasosa, nós temos o volume de vazios, VV, do solo. Da mesma forma, eu posso olhar para a coluna de pesos ou massas. Eu vou ter a massa ou peso de sólidos, a massa ou peso da água e a massa ou peso do ar. A massa ou peso do ar, ela existe, porém ela é muito pequena quando comparada ao peso das outras fases, isto é, fase líquida e fase sólida. Desta forma, por uma questão de simplificação, já que o volume do ar, já que o volume do ar existe, mas o peso é muito pequeno, nós, em geotecnia, desprezamos o peso ou a massa da fase gasosa. Então, aqui existe um perigo. Aqui acendeu a luz vermelha quando eu olho a fase gasosa. Ela existe sob o aspecto volumétrico. Existe o volume do ar e ele vai ser sempre computado matematicamente. Porém, a massa do ar ela é desprezível.
Simplificando novamente e olhando o nosso croquis esquemático, né? Nosso diagrama de fases. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Fase sólida, massa de sólidos ou peso de sólidos, volume de sólidos. Fase líquida, peso da água ou massa da água, volume de água. Fase gasosa, volume de ar existe, porém massa do ar desprezível. O volume de água mais o volume de ar igual ao volume de vazios. Se eu somo o volume de vazios mais o volume de sólidos, nós temos o volume total do solo. Ao lado, nós temos o peso total como resultante apenas do peso de sólidos mais o peso da água, já que a massa do ar ou o peso do ar é desprezível. E o que seriam os índices físicos? Índices vem da palavra indicador. Então, são indicadores físicos sobre as 3 fases de um solo. São lanternas, são sinalizadores numéricos para a gente poder entender a proporção e a relação entre essas 3 fases dentro da estrutura de um solo. Eu, particularmente, prefiro dividir os índices físicos em 3 grandes grupos. E isso facilita muito o entendimento de cada um. O primeiro grupo que nós vamos estudar de índices físicos é um grupo que só tem um integrante. É o grupo denominado relação entre massas. Então, para a gente construir esse grupo de um único elemento, de um único integrante, nós precisamos olhar o nosso esquema de fases, o nosso diagrama de fases, só sob o aspecto gravimétrico. O único integrante, o único elemento desse grupo é um índice físico muito popular. Ele está presente em qualquer análise geotécnica, em qualquer análise ambiental que envolva o solo. Ele é conhecido como teor de umidade. Dependendo da escola, do pesquisador, do autor, ele usa como simbologia do teor de umidade o W minúsculo ou ainda a letra minúscula H. Nós vamos adotar aqui no curso W para teor de umidade. Então, como o teor de umidade refere-se à quantidade de água presente no solo, nós vamos ter que o W ele é uma relação de massas. Então, é massa em cima e massa embaixo. Ele é o único elemento desse grupo de relação massas. Como o W, teor de umidade, refere-se à água, só pode ser o quê? Massa de quem em cima? Massa de água. Sobrou que massa para comparar, para estabelecer a relação? A massa de sólidos, já que a massa do ar é desprezível. Então, o W, por definição, é a quantidade de água em massa dividido pela massa de sólidos, de partículas sólidas. Nós temos, então, um número adimensional e nós representamos W em porcentagem. Multiplicamos, portanto, por 100%. Daí existir um teor de umidade que pode variar de 0 a maior que 0, podendo até extrapolar 100%. Então, ele não tem um limite superior definido. Ele pode ser maior que 100%. Caminhando agora para o segundo grupo de índices físicos. Nós estamos definindo, portanto, os índices. O segundo grupo é um grupo maior. Ele tem 3 integrantes importantes. E é o grupo da relação entre volumes. O primeiro integrante que eu trago aqui para vocês é um elemento muito importante, um índice muito importante, conhecido como grau de saturação. A simbologia que nós vamos utilizar é o S maiúsculo com R minúsculo, SR. Toda vez que vocês virem SR em algum relatório técnico, ele quer dizer grau de saturação. E o grau de saturação,
ele é uma relação entre volumes, porque ele é um índice que pertence ao grupo de relação de volume. Então, nós vamos colocar volume em cima, dividido por volume embaixo. Então, numerador, denominador, volume, volume. Grau de saturação. Quando falamos que nós estamos saturados de alguma coisa, eu estou saturado da aula de geotecnia, é que eu já estou literalmente cheio da aula de geotecnia. Então, quando nós falamos que o solo está saturado, é que ele está cheio. Cheio do quê? De água. Mas a água vai encher quem? Os poros. Então, ficou fácil agora e não difícil a gente definir o grau de saturação. Então, o que é? É o volume de água que vai encher o volume de vazios. Então, definição de grau de saturação é volume de água dividido por volume de vazios. Também gera o número adimensional multiplicado por 100. O grau de saturação também é um índice físico dado em porcentagem, sendo que o grau de saturação ele vai variar. Pode ser, né? Vai variar de 0 a 100, podendo ser igual a 0 ou ainda igual a 100%. Quando todos os poros estiverem cheios de água, ou seja, o volume de água presente naquele solo é igualzinho ao volume dos seus vazios, dos seus poros, essa divisão dá 1 vezes 100 dá 100%. Saturado. Disse que o solo está completamente saturado. Quando não existe nenhum volume de água, não existe nenhuma fase líquida naquela estrutura, o volume de água é 0, então essa divisão dá 0, diz que o solo está completamente seco. A maioria dos nossos solos, ele está com grau de saturação maior que 0 e menor que 100. Nós falamos então que nós temos um sistema trifásico, né? Solos parcialmente saturados, em parte saturados, em parte não. Seguindo ainda no segundo grupo, que é o grupo da relação de volumes, né, entre volumes, nós temos um outro índice físico muito popular, conhecido como porosidade, que aqui nós vamos denominar como N minúsculo. O próprio nome do índice está dizendo, né, a porosidade, ela refere-se, né, ao número de poros, de vazios de um solo. Ela é um índice também dado em porcentagem, então ela é a relação de volumes, é o volume de vazios comparado ao volume total. Em geral, uma média aí, nós podemos dizer que os solos, a porosidade varia entre 30% a 70%, mas não é uma regra. Ela é um índice que vai ser sempre maior que 0, porque o solo sempre vai ter um número de poros, né? Nunca vai ser 0, e ela pode ser até igual a 100%. E por fim, né, nós temos aí nesse grupo de relação de volumes um primo irmão da porosidade, que é o índice de vazios, que nós vamos representar pela letra E minúscula. Nesse instante, o aluno pode me dizer o seguinte, mas se existe a porosidade, por que vai existir também o índice de vazios? Particularmente, a geotecnia e a maioria dos relatórios prefere trabalhar com índice de vazios do que com a porosidade. O índice de vazios é o primo rico da porosidade. E por que ele é o primo rico? Porque ele é uma relação de volume que também vai sinalizar para a gente o número de vazios, o número de interstícios, de poros de um solo, só que de uma forma mais requintada, de uma forma mais inteligente. Por quê? Porque nós vamos ter volume de vazios dividido agora por volume de sólidos e não por volume total. O volume de sólidos em um solo, ele é constante. Então, nessa proporção, eu tenho um volume constante. Desta forma, a leitura do índice ele é muito purista, ele é muito mais inteligível. Quando aumenta o volume de vazios, aumenta o índice de vazios. Quando diminui o volume de vazios, diminui o índice de vazios. No caso da porosidade, eu tinha volume total aqui embaixo. E o volume total de um solo, ó, ele é a soma do volume de sólidos mais o volume de vazios. Então, toda vez que somia o volume de vazios de um solo, sobe o volume total. Toda vez que diminui o volume de vazios, diminui o volume total. Então, a porosidade é de uma leitura um pouco mais complexa.
e não tão pura quanto a leitura da variação do índice de vazios. É por isso que, em geral, nós preferimos o índice de vazios. Por fim, vale lembrar que o índice de vazios é o único índice físico adimensional. Para diferenciá-lo ainda mais da porosidade, nós não trabalhamos com porcentagem. Então, ele é um número puro, sendo que uma média, assim, bem generalista, nos sinaliza que o índice de vazios ele varia em torno de 0,5 a 1,5 para os solos. Mas não existe um limite superior definido para o índice de vazios. Ele é apenas maior que 0 sempre. Por fim, nós vamos ter o terceiro grupo, que é o grupo das relações entre massas e volumes. Obviamente, quando a gente fala em relação em proporção de massa para volume, a gente está falando de densidade. E aqui em geotecnia, nós conhecemos densidade como massa específica do solo, ou ainda, se multiplicarmos por gravidade, pela aceleração da gravidade, nós vamos ter o peso específico do solo. Para a massa específica do solo, nós usamos em geral a letra ρ, e para peso, nós usamos a letra γ. Entretanto, é sempre importante olhar a unidade de massa por unidade de volume, ou unidade de força, peso por unidade de volume, para a gente sempre verificar se o que a gente tem em mãos é massa ou peso. Definindo o primeiro integrante desse grupo, nós temos a massa específica do solo, também chamada massa específica natural do solo, ρN. E o que seria o ρN? É a massa total da amostra de solo pelo volume total da amostra de solo. Se for massa, é dado em gramas por centímetro cúbico. Ao multiplicarmos pela aceleração da gravidade, nós vamos para peso, quilonewtons por metro cúbico. Ainda no terceiro grupo, e da mesma forma que nós pensamos em massa específica do solo como um todo, nós podemos pensar nas massas específicas de cada fase individualmente. Então, nós podemos escrever, por exemplo, a massa específica dos sólidos, só da fase sólida, que nós vamos denominar aqui como ρS, para diferenciar de ρN, massa específica do solo, ou ainda massa específica natural. A massa específica dos sólidos, ela tem a ver, então, com as partículas sólidas. Ela está relacionada com o peso e com o volume, portanto, com a tipologia das partículas minerais que constituem aquele solo. Definição. ρS é uma proporção, como é uma densidade, de massa por volume. Só que agora só da fase sólida, massa de sólidos por volume de sólidos. Trabalhando com massa, nós vamos chegar em gramas por centímetro cúbico, unidade de massa por unidade de volume. Para passar para peso, ou trabalhando diretamente com peso, γS, nós vamos ter unidades de força-peso por volume, quilonewtons por metro cúbico. Por exemplo, a massa específica dos sólidos para solos arenosos, nós sabemos, na geotecnia, na mecânica dos solos, que esse valor vai variar em torno de 2,60 a 2,65, se o solo é mais arenoso, em massa, gramas por centímetro cúbico. Ou em peso, nós temos que multiplicar por G, adotando aí um G de 10 metros por segundo ao quadrado, só para arredondar, nós vamos chegar em 26 quilonewtons por metro cúbico, até 26,5 kN por metro cúbico, sendo possível encontrar areias com 2,55, um pouco mais baixo, um pouco mais acima, até acima de 2,65. Para solos argilosos, as partículas minerais são mais pesadas, então nós temos aí uma massa específica de sólidos
variando de 2,70 a 2,75, podendo atingir 2,80 ou um pouco mais, dependendo da tipologia da argila. Gramas por centímetro cúbico. Trabalhando com peso e arredondando a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, nós vamos ter aí valores em peso de 27 a 27,5 ou um pouco mais quilonewtons por metro cúbico. Por fim, no terceiro grupo, e considerando que a fase gasosa nós não temos densidade, porque nós desprezamos na geotecnia o peso do ar, já que ele é muito pequeno, nós vamos poder escrever também a massa específica da água, que aqui nós vamos representar pelo ρW. Nós sabemos que a massa específica da água depende da temperatura de trabalho, da temperatura considerada, né? Já que a temperatura muda a viscosidade da água e, por conseguinte, a sua densidade. Em geotecnia, nós vamos considerar, a título de simplificação, que a temperatura da água vai se manter fixa a 20 graus Celsius. Então, a massa específica da água a essa temperatura é de 1 grama por centímetro cúbico. Passando para peso, e considerando, a título de simplificação também de cálculo, uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, nós chegamos no peso específico da água de 10 quilonewtons por metro cúbico. Esse slide ele traz apenas uma ideia dos limites de variação dos índices físicos. Mas como a gente está trabalhando com material natural, isso é muito variável, tá? Lembrando que o índice de vazios, embora aquele apresente um valor, um limite superior, em geral a gente tem que estar com a cabeça aberta, porque não existe limite superior para esse índice. Lembrando que o índice de vazios é o único índice físico adimensional. E assim, para o teor de umidade, né? Nós trabalhamos em porcentagem, mas o teor de umidade também pode ser considerado sem limite superior. É fácil a gente encontrar em algumas posições do planeta, em algumas condições de umidade, teor de umidade girando da ordem de 1500%, tá? Diferentemente do significado do grau de saturação, que ele fecha em 100%, né? Não existindo possibilidade dele ser maior que 100. Pensem sobre isso. Finalizando essa parte da aula de índices físicos, nós vamos ter essa semana uma revisão e na próxima semana vamos continuar com esse capítulo, com essa temática, porque ela é muito importante. A gente traz aqui, nessa primeira parte da aula, nós trazemos um slide que resume todos os índices que nós trabalhamos aqui no curso, né? O teor de umidade, que é o elemento do grupo relação entre massas, os 3 índices que pertencem ao segundo grupo de relação entre volumes, grau de saturação, porosidade, índice de vazios, e o grupo das densidades, relação entre massas e volumes, né? Nós vimos aqui a massa específica natural, a massa específica dos sólidos e a massa específica da água. Nós vamos ver futuramente que também existe uma outra densidade, uma massa específica chamada massa específica seca, para quando o solo estiver numa situação seco, né? Uma situação de secagem, estufa, ou ainda uma situação bem atípica da natureza, completamente seco, um sistema bifásico, portanto, onde a gente vai ter só sólidos e ar. Então, nesse caso, nós vamos chamar a massa específica seca do solo de ρD, para diferenciar das outras tipologias de massa específica. E nós vamos ter massa de sólidos, também chamada massa seca, já que a massa do ar é desprezível, sobre o volume total, sendo esse volume total a somatória do volume do ar mais o volume de sólidos, já que quando o solo se encontra por completamente seco, né? Nós não temos a fase líquida. Fico por aqui agradecendo a atenção de todos. Eu entendo que é muita informação
Então, nós vamos ter na sequência uma outra aula de índices físicos, agora revisando tudo que foi dito. Então, fiquem tranquilos, eu acho que é importante vocês escutarem as duas aulas, essa e a próxima, que é a revisão. Eu peço desculpas porque vai ficar repetitivo, mas só assim essa quantidade de índices ela vai conseguir sedimentar para que vocês possam fazer as atividades com sucesso. Novamente, muito obrigada e boa semana a todos.